Olá, bom dia. Deixa-me ver aqui se eu consigo. Vamos aqui, um momentinho só. Pois é, eu coloquei aqui a música. A música ela me persegue, certo? Eu não sei como dizer, mas aí, eu sou Ernest, este é meu canal, quem fala muito da Bom Dia Cavalo. O último vídeo que eu fiz foi na segunda e hoje é quinta. Eu tô assim, sabe, muito ansioso para fazer esse vídeo. Ontem não pude, quarta, não pude na terça. Na terça eu saí, bicho. Fui cuidar da saúde do corpo de uma pessoa, né, perto de mim, tá certo? Terça-feira. E quando ia saindo de casa, andando na direção da parada do ônibus, certo? Cães machos, atraídos pelo feromônio, corriam atrás de uma fêmea, todos moradores de rua, eu acho, quase me derrubaram, tá certo? Essas coisas, sabe? Essas coisas do mundo empírico, sabe? Ou do mundo estético, conforme eu quero aqui posicionar, certo? Essas coisas, elas me atraem, certo? Me derrubam. Deixa-me ver aqui, eu estou aqui com um texto, é um texto acadêmico, certo? Esteses, uma breve introdução à estética dos afetos. Isso aqui vai buscar o Baruch Spinoza, certo? E vai pegar um pouco o próprio Nietzsche, sabe? Não sei mais quem falou dos afetos, mas o fato é que tem aí, o Kant falou de esteses, certo? De estética, na filosofia dele, certo? Mas a estética vai buscar, bicho, o mundo dos antigos, sabe? O mundo lá, sabe? De como a gente, sabe? Sem consciência humana, desceu das árvores, sabe? Foi se apropriando da proteína animal, sabe? E hoje tem essa discussão aqui no Brasil sobre a picanha e a picanha isenta. Estavam dizendo que o Lula, sabe, não queria que nessa reforma tributária que está havendo aí na montagem de um texto básico de questões aí acerca dos tributos, do dinheiro, sabe, que é arrecadados pelos tributos, impostos que todo mundo é obrigado no Brasil a pagar. Aí eu sou obrigado, sabe, a resgatar aquela velha discussão, sabe, sobre aí cadê o papel voou, mas assim, os gregos, a contribuição dos filósofos, dos pensadores, a contribuição foi agregar a cada momento, no processo evolutivo, no processo de humanização, certo? De humanização primatal, entendeu? Foi agregar valores assim, sabe? Que nos distanciam um pouco desses cães medonhos que quase me derrubam, bicho, sabe? Nós todos somos afetados pelo feromônio, sabe? Somos afetados, não tem para onde correr, porque nós temos uma função em nós que é a função da reprodução, essa coisa aí, sabe, inconsciente que está dentro de nós, que devemos manter a espécie viva, a espécie respirando na face do planeta, não tem para onde correr. E uma das artimanhas da natureza foi adotar as fêmeas com feromônio, sabe? Que atraem aí, sabe, os focinhos. Os focinhos que nós humanos perdemos, certo? E com a perda do focinho, perdemos também, assim, sabe, perdemos também a aproximação do feromônio, perdemos, como é que a gente pode dizer assim, sabe, a capacidade sabe, usar o nariz, sabe, para captar, sabe, para sabe, sentir, sabe, aí a atração sexual pela fêmea pelo feromônio, tá certo? Hoje a gente se deixa, sabe, atrair pela fêmea pela visão, certo? A gente vê uma mulher, no meu caso, certo, que sou heterossexual, certo? Vejo uma mulher gostosona aí, sabe? ainda, certo? Me deixa atrair, certo? E assim, dá vontade, sabe, de partir para cima, aquela coisa toda. Hoje a gente tem freios, certo? Tem freios, sabe? Hoje nós estamos proibidos de fazer assédio, sabe? Eu não sei, eu me sinto assim até acovardado. Eu já fui um cara de pouca chegada, certo? Eu tive uma pessoa perto de mim, o nome dela era Yasmin, certo? Eu posso falar assim, ela está distante de mim para Dedéu. Sei que ela estava ali no Igarapé de Manaus, certo?
E eu tinha uma motocicleta e ela tinha 2 irmãos. Esses 2 irmãos pegaram uma motocicleta que eu tinha, zerada, cabaço, entendeu? E isso era o ano de 75, era dezembro, sabe? Era entre Natal e Ano Novo. E eu tava... Eu acho que eu conhecia ali, sabe? A Yasmin ali numa kitnet, eu não sei se eu ainda estava na kitnet, eu acho que eu já tinha saído da kitnet, certo? O professor, não vou lembrar o nome dele, sabe? Mas foi um professor que foi clérigo ali em Manaus, eu conheci o cara, o nome do cara está na ponta da língua, ele conhecia o cara clérigo, mas ele morava apenas ali, sabe? Ali onde funcionava o Instituto de Filosofia, onde eu fazia filosofia. O nome dele era José, rapaz, José não sei o que é o nome dele. E aí ele saiu, sabe, ele estava só, ele encostado, não sei o que. Não, ele dava aula, ele era professor, certo? Ali na escola, na escola de ensino de primeiro grau, acho que era assim que chamava, Domingos Sávio, certo? Era José, não lembro dele. Esse cara, sabe, ele cultivava, era um cara fino, um cara assim, cheio de bons... Era um cara de humanas, certo? E ele cultivava o Edu Lobo, sabe? Eu me lembro que eu pedi emprestados uns cassetes dele, sabe? E ele gentilmente me emprestava, sabe? Eu ficava ouvindo ali Edu Lobo, sabe? E ele saía, dava aula pela manhã, eu acho, sabe? Ou à tarde, eu não sei. No Domingo Sábio. E ia também, ele era professor da rede estadual, sabe? Pegava algum por fora, tá certo? O nome dele está querendo pular da memória aqui, sabe? E cair na minha boca, mas não vai cair. E eu só sei dizer que ele saiu antes, sabe? De eu dar minhas pernadas no mundo e... alugou uma kitnet ali no Igarapé de Manaus, certo? E eu um dia, sabe, cruzei com ele e pedi para ele me dar uma ajuda e me deixar ficar uns dias. E eu fiquei uns dias por lá na kitnet dele, mas sabe como é kitnet? E ficou de mau jeito a coisa, mal enjambrado, sabe? Depois eu fui dando meus pinotes e, sabe, eu sei que eu conhecia a Yasmin ali no prédio, o pai dela era o dono... O pai dela era o dono da ali, sabe, de um conjunto de kitnet no Igarapé de Manaus, certo? Ele fez uma construção para dentro do Igarapé de Manaus, vê se pode, ali, sabe? Bem no centro da cidade de Manaus, certo? E aí eu conhecia a Yasmin, sabe? Mas não rolou nada, bicho, sabe? Eu estava recém-saído do seminário, entendeu? Não sabia, sabe, como chegar junto, sabe? Antes disso, houve uma pegada aqui em Belém, sabe, de uma pessoa, entendeu? As minhas experiências sexuais começaram, entendeu? Mas não havia feromônio, posso te dizer, tá certo? Não havia feromônio, como hoje não tem mais feromônio. Só sei dizer, rapaz, que aqueles 3 cães, sabe, tudo cães assim, sabe, de rua... Assim, sabe, cães que devem, claro, eles devem ter casa para morar, entendeu? Mas que tem liberdade de entrar e sair na casa onde eles moram a hora que eles querem. Não são cães presos, são cães de pobre, certo? O cão de pobre tem esse detalhe, certo? De dia eles passam o dia na rua, à noite eles voltam para dormir em casa, entendeu? Eu só sei dizer, rapaz, que essa fêmea danada, sabe, passou por mim, sabe, atrás dela vieram mais 2 cães, sabe, que quase me jogam no chão, sabe? E eles danados ali atrás do feromônio dela, que coisa medonha. Me faz lembrar de um cientista, de um professor da UFPA lá em Santarém, sabe? Que puxou um dia assunto sobre história natural, que trata justamente, bicho, dessas questões dos corpos, a história natural do ponto de vista animal, certo? Essa história dos corpos aí, sabe, se debatendo na superfície planetária, eu gosto desses assuntos para dedéu, tá certo? E essa história da picanha do Lula, sabe, tem tudo a ver, bicho. Eu tenho 3 filhos porrudões, sabe, de uma primeira relação que eu tive, e tenho 2 de uma segunda relação, sabe? Os 3 da primeira relação, sabe, são caras porrudões, sabe, acima de 1,80 m, eu acho, sabe, pra cima, entendeu? E esses caras comeram proteína animal pra dedéu, rapaz, lá em Altamira, sabe? Proteína animal pra dedéu, sabe? Eu não sei se tem a ver. Já os outros 2, sabe, que nasceram aqui em Belém, sabe, e padeceram a separação que eu tive, sabe? Enquanto eles estavam perto de mim, eles comiam muita carne, que eu gostava de fazer churrasco, entendeu? Mas depois que eu saí, sabe, acho que eles perderam aí, sabe, o contato com a carne, com a proteína animal, entendeu? E tem uns corpos diferenciados. É isso que eu tenho para dizer, falo e não tenho medo de dizer e falei.
E aí tem a história do Lula, sabe? Essa história de meter a picanha, sabe? No sistema tributário e pedir isenção, bicho, para que os brasileiros continuem comendo carne. O Brasil tem o maior rebanho bovino, sabe? Da face da terra, sabe? E é uma commodity, certo? É carne, a carne é uma mercadoria cujo preço é regulado no mercado internacional, tá certo? E é por isso que é chamado de commodity, certo? É uma complicação do sistema mercadológico aí, do sistema, como é que a gente pode dizer, do mercado de alimentos, sabe? Que, não sei se é em Chicago, bicho, que tem uma bolsa que regula os valores, sabe? Dessas mercadorias. Sabe? O arroz que a gente come aqui, houve a maior confusão aí, sabe? Com essa história da inundação do Rio Grande do Sul e com a falta de arroz. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz. E aí, rapaz, houve esse negócio aí da falta de arroz ou ameaça de falta, sabe? Só que aí o governo quis comprar aí, sabe, 1 milhão de toneladas, se a memória não me traz, de arroz aí, sabe? Aí deu maior bode, sabe? Todo mundo cresceu o olho em cima, os capitalistas aí, sabe? Quiseram cada um pegar a fatia aí nesse processo licitatório, terminou dando zebra e não aconteceu. Mas me parece que essa questão aí do arroz é uma commodity, ou seja, é uma mercadoria cujo preço é controlado em Chicago. Vê se pode uma coisa dessa. O mundo, rapaz, o mundo moderno que a gente vive, sabe? É muito complicado, olha. Os caras inventaram essa história aí de controlar ali, sabe, o excedente da produção desde o começo, desde o Neolítico. Eu sempre venho falando nisso aí, sabe. Aí as casas de pedras foram sendo construídas, sabe, e com as casas de pedra, sabe, a volúpia humana, sabe, os afetos humanos, sabe, os afetos humanos, as afetações, as esteses, certo. O ser humano é foda, sabe? O ser humano é foda, entendeu? É cheio de coisas assim, sabe? É parecido com aqueles cães que quiseram me derrubar, sabe? Ali, cheirando ali, correndo atrás do feromônio da outra, sabe? Porra, caralho, sabe? E assim a gente vai, sabe? O sistema capitalista incentiva isso. E a grande luta hoje, sabe, do processo civilizatório é ir controlando o bicho, sabe? Desviando, diminuindo, sabe? Aí o efeito, sabe? Do nariz, certo? Ou dos olhares até, sabe? Para controlar, sabe? Essa luxúria que há em cada ser humano, sabe? E a gente perceber, sabe? Que a reprodução humana é necessária. Mas aí, sabe, não tem aí aquele furor, sabe, que o Schopenhauer via na vontade, sabe, e talvez colocasse ali, sabe, essa história da reprodução, né, como sendo essa busca nessa mistura que tem entre o coito, sabe, com o prazer que o coito dá, sabe, no corpo, entendeu? E muitas vezes o que menos se quer ali é a reprodução, certo? O que quer é ter o prazer ali, sabe, naquele momento ali, sabe, de coito animal, certo? Porra, falei pra Dedéu, e às vezes fico pensando, sabe, o que é que meus filhos vão dizer dessas minhas ideias, tá certo? Mas eu entendo que eu não sou mais um cidadão, sabe, de mim mesmo, tá certo? Eu estava pensando agora de manhã que o país... Sou brasileiro, moro aqui na América do Sul, certo? Num país continental, entendeu? No passado de Aristóteles, né, ali perto dos gregos, ali dos pré-socráticos, que inventaram essa história de polis e foram trazendo. No tempo de Aristóteles, ele olhava assim para o Filipe da Macedônia e dizia: esse cara é um rei, esse cara manda aqui no reino dele, certo? Depois disso veio Alexandre, sabe, começou a fazer conquistas, certo? Aí o Aristóteles deve ter falado: ei, rapaz, isso aqui não é mais polis, agora já é cosmópolis, entendeu? E hoje assim nós vivemos aqui, o Brasil, vou considerar que seja uma polis, enquanto é um território imenso de 8 milhões de quilômetros quadrados, salvo engano, aqui na América do Sul, e é uma grande polis, certo? Uma polis que a gente chama de país, tá certo? E tá cheio de gente, rapaz, aqui dentro, sabe, com os mais diversificados interesses, certo? E os interesses capitalistas, certo? Os interesses estéticos. Eu estou aqui com um texto sobre essa história de esteses. Eu falo estese, é escrito a estese, mas eu leio aqui estese, certo? Eu estou querendo aqui ser um pouco aí castiço no grego, certo? É de um cara chamado Renato Kamassuti Bedori, certo? Da Universidade Federal do Paraná, e Marcos Namba Beccari, da universidade também lá do Paraná, tá certo? Eu vou ler só aqui, é uma peça acadêmica, tá certo? E eu já estou com 14 minutos de vídeo. Diz assim, resume, esteses, uma breve introdução à estética dos afetos. Este artigo pretende apresentar um panorama introdutório de estudos sobre estéticas a partir do viés dos afetos. Nesse sentido, a estética é balizada pelos afetos humanos e não pela correspondência com algum critério de beleza, visão consolidada nos campos das artes e do design.
Assim propomos a estética como um estudo mais amplo, que trata de questões que abrangem a vida como um todo, e se pauta em conceitos relacionados ao modo como somos afetados sensivelmente pelo mundo. Tal visão inicia-se com noções derivadas do pensamento sofista, passa pelo epicurismo e se desenvolve nas filosofias de Baruch Spinoza, David Hume e Friedrich Nietzsche. Por esse prisma, a dimensão estética é entendida como crucial e incontornável em nossa relação com o mundo. Entenderam qual é a tacada? Eu já vou fechar por aqui, tá certo? Eu não sei, eu deveria... Eu acho que já... Vamos ver aqui. Eu estou bem aqui. Então, assim, o que fica para mim, sabe? Eu penso que essa história dos afetos, ela não se atribui a qualquer animal, eu penso que ela se atribui ao ser humano em particular, entendeu? Somente o ser humano é capaz de ter esses afetos qualitativos, digamos, tá certo? A respeito dessas coisas que chamou a atenção de Spinoza, que chamou a atenção de Hume, tá certo? O Hume foi um empirista, tá certo? O David Hume foi um inglês ali, sabe? Que nós já fiz aí umas anotações sobre ele, e ele é um dos principais contribuidores das noções de empirismo nas questões aí do conhecimento, no modo como nós humanos nos deixamos afetar, sabe? Pelos sentidos. Aí eu penso aqui naqueles 3 cães danados, certo? Na fêmea e mais 2 machos atrás dela, certo? Ali, sabe, aqueles caras estavam em situação ali, sabe, de esteses, tá certo? Ali, de atração, de afetos, tá certo? No sentido de estarem ali atacados, né, pelas forças da natureza que estão ali, sabe? Que está no corpo, tá certo? Aí eu me lembro aqui do Schopenhauer, do Arthur, sabe? Que vai nessa direção aí, sabe? Que fala dessa coisa desgraçada que o corpo humano tem, sabe? De ser sabe? Possuidor de vários mecanismos, sabe? De sobrevivência, entre os quais os sentidos, tá certo? E ali, sabe? A corrente ali, sabe? As relações, a rede neural que nos habita, que faz descambar aí os hormônios que periodicamente, sabe, faz as fêmeas aí, sabe, a produzirem feromônio que atrai os machos, que cria questões aí de reprodução, mas que cria também questões de afetos, de prazer, sabe, etc e tal. Os animais nesse sentido participam, né, desse momento assim, sabe, de corpos e corpos, entendeu? E nós humanos somos corpos. E foi por isso que eu saí outro dia, sabe, para fazer cuidado do corpo, preocupado com questões inclusive neurais e equilíbrios mentais, aquela coisa toda, e quase fui derrubado por 3 cães medonhos, certo? 3 cães furiosos. Mas deixe-me ver aqui, sabe, as notícias de hoje, 11 de julho de 24, certo? Quando são exatamente 17 minutos de vídeo, e eu estou gostando desse vídeo, eu peço perdão aí, sabe, pelos que me conhecem, eu não sou essa coisa medonha. Mas veja assim, hoje a efeméride é sobre um cara chamado, sobre um cara chamado Lattes, entendeu? Eu não sei se eu vou encontrar aqui, mas enquanto o Lattes não vem, deixa eu colocar um pouco mais aqui de música, tá certo? Poxa... A música que está rolando é a música Graças à la Vida, certo? De Mercedes Sosa, não sei se é de autoria dela. E quem foi Mercedes Sosa, tá certo? Tá aqui, outro dia ela aniversariou, tá certo? Ela no dia 9 de julho, veja que hoje são 11, há 2 dias atrás, em 1816 ela nasceu, a Mercedes, tá certo? E na verdade o nome dela é Aide Mercedes Souza Giron, ou Giron. Em português a gente diria Giron, certo? Mas acho que em espanhol é Giron. Mercedes Sosa nasceu em São Miguel de Tucumã, na província de Tucumã, no noroeste da Argentina, cidade onde foi assinada a Declaração de Independência da Argentina em 9 de julho. Ela nasceu em 9 de julho de 1816, na casa de propriedade de Francisca Bazán de Laguna, que foi declarada Monumento Histórico Nacional em 41. Eu acho que estou misturando coisas aqui. Vamos ver aqui, nascimento em São Miguel do Tucumã, certo? Ela morreu com 74 anos em 2009. Eu paro por aqui um pouco, sabe, a respeito dessa figura aí da Mercedes. Eu estava uma vez dando aula de violão em Manaus, sabe? Aí uma pessoa, aí não sei através de que modos, naquele tempo não tinha rede social, eu só sei que aí contatos me levaram à casa dela e ela tinha uma
figura, uma neném talvez, uma menina que queria aprender violão, e ela ficou me dando atenção ali, sabe? E ela falou da música Graças à La Vida, mesmo me perguntou se eu conhecia a música Graças à La Vida. E eu confesso, bicho, que naquele tempo, sabe, a minha mente é fechada, me lembro do professor José Geraldo, sabe? A minha capacidade cognitiva não alcançava certos setores da teoria musical, sabe? Quando eu pensava em música, eu via tudo assim, muito difícil. Ora, Graças à La Vida é uma música em tom menor, bicho, que você toca com 2 posições, 3 talvez, certo? E vai levando, certo? Hoje eu faria, se eu pudesse, agora eu estou imaginando um Lá menor, um Mi maior, um Sol com sétima e um Dó, e aí eu teria a música no papo, certo? E cantaria em espanhol, que eu tenho algumas noções de espanhol, eu estudei um pouco de espanhol lá em... Eu estava em Recife, rapaz, eu estava lá em, como é que chamava ali, no noviciado, certo, numa localidade chamada, não vem agora o nome, a memória é foda, certo, quando eu tento fazer assim rapidamente, sabe, as conexões, mas eu estava ali em Jaboatão dos Guararapes, certo, e fazia noviciado numa localidade ali dentro, sabe, daquela região, sabe, e tinha o padre Genaro, sabe, eu acho que ele era pernambucano, certo, e ele deu umas aulas de espanhol, aula mesmo, assim, por um semestre, pelo menos, sabe, de espanhol, certo, e eu aprendi alguma coisa, o resto que eu tenho é de dedicação, de ouvido, sabe, de ouço, aquela coisa toda, entendeu? Aí, sabe, confesso que eu ouvi, e ali me pareceu a primeira vez que eu ouvi falar de Mercedes Sosa, faz tempo, para Dedéu. Então ela foi assim, uma mulher, sabe, do campo da esteses, certo, mas no campo das teses artísticas, certo? Porque as teses, como nós vimos aqui, ela tem um sentido mais amplo no campo dos afetos em geral, que eu acho que até, sabe, guardadas as proporções, pega os animais, esses animais medonhos aí que quase me derrubaram outro... Na terça-feira, sabe, os caras quase me jogam no chão, rapaz, todo mundo danado ali, sabe, querendo ali prazer, querendo foder, entendeu? Vamos se foder, caralho. Então, assim... Ela nasceu no dia da Declaração da Independência, mas eu fico por aqui. Só para lembrar, de ascendência mestiça, constituída de europeus e indígenas, daguitas, cresceu durante o governo de Juan Perón e sofrendo, como quase toda a sua geração, uma influência muito grande por Eva Perón, tá certo? Essa é a Mercedes que eu deixo aqui, sabe? Uma lembrança, quem quiser que procure mais, tá certo? E eu tenho aqui, sabe, para continuar falando, e eu falo, sabe, porque hoje eu estava vendo, bicho, eu estava vendo alguma coisa sobre um cagão aí chamado Pablo Marçal, e esse cara se desanda, sabe, a falar, e eu pergunto, por que eu, certo, Ernest, sabe, um cara aí com preparo assim, intelectual, sabe? Aí, eu acho que é mais isso, bicho, eu não quero, eu deveria, sabe, estar trabalhando para os salesianos, para compensar, sabe, o quanto dos salesianos está em mim, sabe? Os salesianos me deram uma educação aí de 6 anos, bicho, de graça, eu não paguei, a minha família não pagou. Eu deveria retribuir, sabe, esses 6 anos com trabalho. Eu passei, já estou na idade que estou e jamais me dediquei a isso. Quero então aí, sabe, não podendo ser dos salesianos, quero ser dos brasileiros, quero ser dos paraenses de um modo geral e dar essa contribuição. E quero enfrentar esse cagão aqui chamado Pablo Marçal, sabe, que diz assim, eu vou puxar aqui a notícia no meu X, sabe, que diz assim, Marçal diz que PF fez fake news com Joy de Bolsonaro, presente é dele. Esse cara é um mentiroso, rapaz, é um mentiroso safado. Quem está fazendo fake aqui é ele, rapaz, sabe. Bolsonaro supostamente, eu vou usar esse termo técnico que eu faço uma reportagem, quando a gente, sabe, para não ser processado, sabe, alguém de prática de crime, sabe, quer se referir a essa situação, você diz supostamente, suposto, então eu digo assim, supostamente Bolsonaro, sabe, se aproveitou, sabe, de joias, sabe. Para mim essa coisa vai muito mais, sabe, vai muito mais além. Tem aqui um vídeo, sabe, eu não sei se... Não é no X também, eu já fechei o X, mas tem um vídeo da Praça é Nossa, sabe? Ali daquele programa do SBT, que tem um ator que está no campo também da esteses, entendeu? Onde, sabe, os caras fizeram uma meme com o Bolsonaro todo cheio de... Assim, parece assim, sabe? Uma estátua uma estátua asteca ou qualquer coisa assim. Ou uma estátua persa, me lembrou aquele filme 300, sabe? Com aquele papel que aquele ator brasileiro desempenhou fazendo aquele imperador da Pérsia, sabe? O cara cheio de joias, sabe? Foi isso que me aconteceu. Aí o cara vem dizer que o presente era dele, não foi, bicho, não foi. Sabe? Esse Bolsonaro aí, sabe, desde sempre, sabe, o cara quis enricar, sabe, ele foi um fudido aí, sabe, ele tem um apelido de palmito, o pessoal mistura palmito com mito, sabe, eles tiram o pau da frente e deixam o mito para trás, entendeu? Mas na verdade palmito
é um pedaço da árvore do açaí, sabe, que fica ali na cumieira do açaí, sabe, lá no olho do açaí. Na verdade é o olho do açaizeiro, tá certo, palmito. E esse cara saiu, entrou na mata atrás de palmito, derrubando ali, sabe, o açaizeiro, entendeu? Eu não vou lembrar como é que eles chamam o açaizeiro no Maranhão, mas estou sendo provocado a dizer. Mas o fato é que o palmito é o olho do açaizeiro. Esse cara entrou na mata, sabe, atrás de cortar olho de açaizeiro, vê se pode. Esse cara, como eu também, sabe, eu fiz isso, não atrás de palmito, mas eu andei atrás de outras coisas, sabe, correndo atrás nesse mundo estético que a gente vive, certo? Esse mundo de afetos, esse mundo afetado pela fome, pela necessidade de comer, pela necessidade de reproduzir, pela necessidade de foder, como fizeram aqueles 3 cães ali, sabe, andando na rua, querendo me derrubar, tá certo? Eu vejo aqui com o rabo do olho que eu já estou com 24 minutos de vídeo, mas eu vou continuar um pouquinho mais. Então esse Pablo Marçal aqui, sabe, é um cagão, repito, sabe, e o presente não era de Bolsonaro, o presente era da sociedade, do Estado brasileiro, tá certo? E ele se apropriou, tá certo? Ele é um suposto ladrão. Eu vou fechando aqui o texto também das teses, eu estou aqui mexendo no meu notebook, certo? Aí tem uma história aqui do Clooney, certo? Do George Clooney, e ele pede aqui, diz que a desistência, não sei se o vídeo está mostrando, tá ali, sabe, o notebook está mostrando. Deixa eu ver aqui, eu vou mostrar um pouco mais ali, tá ali. Aquele é o Robert, não, é o George Clooney. E ele é um cara, é um ativista, é um ator do mundo da estética também, certo? Mas aí da estética artística, não é da estética geral, dos afetos, assim, do modo geral, filosóficos, certo? E ele está aí pedindo para o Clooney, pro Biden desiste, Biden. Eu até anotei aqui, cadê? Deixa me ver aqui, do Clooney, certo? Porra, cara. Mas eu anotei aqui em algum lugar, certo? Daqui, carta de Clooney, Biden por um fio, foi assim que eu vi, sabe? Aí, né, o Biden vai terminar caindo, tá certo? E a Kamala Harris, me parece, vai assumir. Eu tô saindo daquilo do Clooney, certo? Eu já tenho aqui seu Mercedes Souza, eu vou também saindo dela, tá certo? E graças à vida eu vou colocar um pouco mais de música, que eu não sou besta, tá certo? Ai... Já entrou outra música, certo? Porra. Mas aqui. Tô ouvindo, certo? Isso é um Fá maior. Isso é uma diminuta, um Mi maior. Lá menor pode ser. A segunda é aí, sabe? Essa música, então, graças à vida, ela pode estar sendo executada em Lá menor, certo? Consigo ver isso aí, certo? E hoje, se eu pegasse o violão, tocaria dando essa batida aí, sabe? Aí, ó, de Guarânia, certo? Teria essa capacidade, a minha cognição aumentou, minha cognição musical aumentou, certo? Mas na época, quando eu estava lá em Manaus, sabe, fui interpelado pela mãe de uma aluna, que aliás nem sei se eu cheguei a dar aula para essa aluna, sabe? E ela me falou de Graças à Vida, e eu não tinha a menor ideia, não conhecia a música, não conhecia Mercedes, e sabe, e minha cognição musical, sabe, era muito limitada, entendeu? E é isso aí. Hoje eu me sinto mais seguro, sabe? E, assim como se eu tivesse possuído por um espírito, sabe? Tivesse entrado dentro de mim, assim, uma luz, sabe? Aquela luz, sabe, que dizia o Agostinho, sabe? Que era possuído, uma luz divina que entrava, sabe? Que vinha de Deus, passava pelo coração dele, sabe? E saía nas mãos dele e fazia com que ele escrevesse, sabe, ali, sabe? E aí vai dar naquela história de que a Bíblia, a mensagem, a palavra, entendeu? Ali, sabe? E aquilo ali guiou Agostinho, sabe? E ele desenvolveu a teologia dele, entendeu? Eu não acredito nisso, mas eu acredito na luz, essa luz que entrou em mim, sabe? Essa luz que entrou em mim, sabe? Me faz hoje dizer que Graças à Vida é uma música que eu posso tocar, sabe? Posso executar tranquilamente, tá certo? E eu vou ficando então por aqui, sabe, falando de luz divina, tá certo? Eu não sei como é que eu vou chamar esse meu vídeo. Quem sabe luz divina pode até ser, sabe, um título bom para esse vídeo, certo? No sentido, sabe, de que eu, sabe, contra esse tal de Paulo
Pablo Marçal, sabe? O chamo de cagão, sabe? E digo que ele é um enganador, sabe? E digo, sabe, que dizer que Bolsonaro, sabe, se apropriou, supostamente se apropriou das joias, sabe, para fazer fortuna. Ele era um cara assim, um punguista, certo? Um cara assim, sabe, um catador, sabe, de pequenos valores, sabe? Mas eu acho que talvez isso aí seja uma cortina para enganar. Eu acho que esse cara deve ter milhões em algum paraíso fiscal. Fiquei por aqui, supostamente falando, quero dizer, certo? Fico por aqui, meu nome é Ernest, meu canal é quem fala muito da Bom Dia Cavalo, nesta quinta-feira. Gostaria de fazer mais um vídeo, mas não vou não. Vou ficando por aqui, que é para não cansar. Nem sei eu vou ficar dando lucro aqui pro YouTube, rapaz, mas quando já? É Bom Dia, nesta quinta-feira, dia 11. Valeu!